tentar fazer uma captação de som, mais ou menos, sem tantos recursos. Hoje, a ideia é a gente seguir nesse momento em que a subjetividade e a representação entram em cena, com Descartes, e ver, em certo sentido, um sistema mais ou menos inteiramente consumado, ou quase inteiramente consumado, de metafísica da subjetividade, que é o sistema da monologia de Leibniz. Então a gente vai às voltas com isso, com essa ideia, que é uma ideia também de substância sem substrato, e que claramente tem a forma de uma substância que tem um hipokeimenon, que tem a forma de um sujeito, ou seja, um sujeito que tem predicações. Essas predicações podem ter a forma de qualidades, relações, acontecimentos ou estados. Os acontecimentos são particularmente importantes, porque as substâncias, portanto, está nas substâncias, como a gente vai ver, o acontecimento, a capacidade de produzir um acontecimento. Então, as substâncias, elas vão ser justamente sujeitos com predicações. A forma madura dessa ideia de metafísica da subjetividade é a forma portanto, de sujeitos. Leibniz fala muitas vezes unidades de ação, e essas unidades de ação, unidades de acontecimentos, se vocês quiserem, essas unidades, elas vão ser em número infinito. Então você vai ter um mundo feito de infinitas subjetividades. Então o contraste em Descartes você tem uma substância da subjetividade, uma substância que tem essa característica tão especial, que é a característica de ter, em vez de um substrato, um sujeito. A substância extensa, que é uma substância que é ela mesma desprovida de sujeito, mas isso não faz com que ela tenha um substrato no sentido da substância primeira esotérica, no sentido do hipokeimenon, no sentido que em geral é atribuído a Aristóteles, nesse sentido de toda e ti, no sentido de alguma coisa que não tem predicação nenhuma. E você tem Deus, mas então você tem uma metafísica da subjetividade que se aplica a essa substância sujeito, mas você tem uma substância que não é sujeito. Em Spinoza você tem uma substância que ela é toda sujeito, mas ela é toda sujeito justamente porque ela tem essa capacidade da infinidade. Ela herda essa capacidade da infinidade da substância Deus de Descartes. Então, em certo sentido, essa substância spinozana, ela condensa as três substâncias cartesianas. E, portanto, ela é uma substância sujeito. Né? Então, Spinoza, nesse sentido, cria a ideia de uma substância sujeito, cria a ideia de uma substância que é a unidade de toda a ação, que é a fonte de toda a ação, que é a origem de toda a ação. O caminho de Leibniz não é o caminho de unificação, mas justamente de multiplicação. Dizer mais ou menos o seguinte: se a gente quiser já colocar um pouco o carro na frente dos bois para chegar até o que Whitehead explicitamente vai fazer através de Leibniz com Descartes, é como se ele estivesse dizendo: olha, na verdade, isso que o Descartes descobriu, o Leibniz está dizendo, isso que o Descartes descobriu acerca das res cogitans, essa presença do sujeito e as qualidades, estados, acontecimentos e relações entendidas como predicações, isso é uma coisa que pode ser aplicada a qualquer substância, e quantas são infinitas. Então essa pegada que a monadologia vai dar. Espalhar, ou seja, o mundo é feito dessas substâncias sujeito, que são substâncias simples, que são, portanto, podem ser criadas ou podem ser destruídas. Elas não são destruídas em partes, porque elas são unidades mínimas. Elas são unidades mínimas que estão associadas a
estão associadas estão associadas a duas coisas muito importantes. Primeiro, estão associadas a um pedaço infinitesimal, pedaço que pode ser infinitesimalmente infinitesimal no sentido de que eles podem ser infinitesimalmente pequenos, e essas são associadas a pedaços infinitesimalmente pequenos do mundo, da matéria, e elas são associadas ao mundo. Então essas duas relações são relações cruciais para a vida de uma substância sujeito de uma moda de unidade de ação na morfologia laminicena. Eu queria fazer uma rápida parte. Eu esperei a ideia de, com o Jackson Alves de Freitas, eu esperei a ideia de outras monodologias, né? E aí que eu faço uma conexão mais direta entre Leibniz e a filosofia do processo de Whitehead, como a gente vai ver daqui a umas duas rodadas, justamente tentando centrar a ideia de monodologia como variantes dessas duas relações cruciais que a monodologia estruturalmente tem primeiro, com um pedaço de matéria em que ela se expressa, né? A palavra expressão é muito importante. A gente pode chamar assim o fundo dela, ou a gente pode chamar o estado dela, ou a gente pode chamar o departamento dela. Então, você pode pensar realmente no governo. A mônada é uma governadora de matéria. De que matéria? Todas as matérias têm uma governadora. Às vezes, você tem vários governadores, né? Porque você tem, por exemplo, uma alma humana que governa sobre todo o corpo. Mas não tem só esse governo, tem um monte de outras mônadas, infinitas outras mônadas no meu corpo também. E, de alguma maneira, eu tenho que me relacionar com todo o meu corpo, entendendo todos esses governos. Esses governos, eles são relativamente autônomos, ou seja, eles não são dependentes de mim, eles são dependentes de uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas eles não são dependentes de mim. Então, em certo sentido, é como se fosse uma diplomacia que você tivesse que ter entre, sei lá, um imperador, ou um senhor feudal e os seus vários vassalos, né? Os seus vários vassalos que estão dentro dessa área de governo, desse estado, desse departamento de governo, desse território, e ele não governa diretamente o território, ele governa o território de acordo com esses vassalos. Então você pode pensar numa espécie de mônada federal, que tem mônadas estaduais e mônadas municipais, e essas diferentes mônadas precisam estar em jogo para o governo federal acontecer. Eu não posso governar o país todo, a federação toda, a não ser que eu tenha que eu faça algum tipo de acordo com os governos estaduais e os governos municipais. Esse acordo tem que ser feito porque é através deles que as coisas são governadas. A matéria, veja bem, a matéria, que é aonde a mônada se expressa, veja que interessante, ela é completamente desprovida de protagonismo. Ela não tem agência. A agência vem de quem governa a matéria. Então, portanto, aqui você tem, na monodologia, de maneira geral, você tem uma tendência a um imaterialismo, né? Ou seja, você não tem imaterialismo de que a matéria não adquire força alguma, ela não adquire vigor, ela não adquire capacidade de ação, ela não adquire protagonismo, ela não tem agência. A agência está por toda parte da matéria, como a gente vai ver, mas ela não está na matéria. Toda matéria tem agência, porque toda matéria tem uma mônada acoplada a ela, toda matéria tem um governo acoplado a ela, mas a matéria não tem ela mesma um protagonismo, uma agência. Então o materialismo, até o materialismo contemporâneo, por exemplo, na forma da ontologia orientada a objetos, o materialismo tende a ser amigo das monodologias, a se banhar na monodologia, se quiser, ou seja, está próximo dessa imagem monodológica do mundo. No entanto, o Graham Harman, a figura mais conhecida, a personagem mais conhecida dessa ontologia orientada a objetos, vai dizer que a monodologia ela não é suficientemente imaterialista. Então, pensar não em mônadas, mas em objetos, vai justamente ajudar ele a garantir que não vai ter espaço para ninguém reivindicar o protagonismo da matéria. Mas voltando à
monadologia ela então tem essa relação muito central com a matéria, a relação de subordinação. Não existem mônadas que nascem elas mesmas subordinadas umas às outras. Isso é uma lição que foi tira de Leibniz, que monadologias posteriores, que há algumas, além da de Whitehead, por exemplo, a monadologia do Bruno Latour vai insistir muito nessa ideia, que é uma ideia que vem de Leibniz, a ideia de que as mônadas elas não têm uma hierarquia estrutural, uma diferença ela mesma ontológica entre as diferentes mônadas, tal que uma é superior à outra. Essa hierarquia pode se dar dependendo da matéria na qual, do departamento, do fluido, do estado, onde a mônada se expressa. Então você tem essas diferentes mônadas, elas se expressam sem, portanto, essa hierarquia. Então você tem mais ou menos todas as mônadas no mesmo plano. Ainda algumas delas governam mais matéria e outras governam menos matéria. Mas isso, na verdade, como a gente vai ver, importa muito pouco. Então essa é uma relação muito importante na relação com a matéria, capacidade de se exprimir através da matéria, a capacidade, portanto, de governar a matéria. Essa é uma coisa muito importante. E a outra coisa muito importante, outra relação muito importante, crucial para entender a substância simples, a mônada, é precisamente o mundo. Antes de falar da relação da mônada com o mundo, que vai nos ocupar um certo tempo, eu queria só lembrar o seguinte: as mônadas, portanto, são imateriais, importante lembrar no sistema do Leibniz, que é o sistema da monadologia. Nos sistemas anteriores, ele tentou aproximar a noção de mônada da noção de ponto geométrico. Sobretudo do ponto geométrico, que não é exatamente um elemento físico, material. Então, mas é alguma coisa que está no espaço, mas na verdade você não consegue encontrar o ponto no espaço. Então é isso que interessava ele na mônada. Ele abandona essa ideia por várias razões no sistema maduro, na monadologia, e aí você tem realmente essa forma de mais ou menos a relação entre a mônada e a matéria, que ela se expressa, mais ou menos a relação entre o corpo e entre a alma e o corpo. A mônada, no entanto, ela não é como um átomo, no sentido de que cada mônada é diferente das outras. Nenhuma mônada é igual às outras. Todas são do mesmo tempo, mas nenhuma é igual às outras. Então a monadologia não é um atomismo, absolutamente não. Não há conjuntos, enormidades de almas de mônadas que são iguais, diferentes apenas em número, diferentes apenas em instanciação. Não. Cada mônada é diferente das outras. Porque cada mônada guarda em si todas essas predicações. E essas predicações, lembra, são estados, qualidades, relações e acontecimentos. As coisas que vão acontecer com cada uma delas estão nas mônadas particulares, em cada uma das mônadas particulares que estão no mundo. Então você tem essa relação com o mundo, que é uma relação peculiar, uma relação que tem a ver com os acontecimentos que você, mônada, vai de alguma maneira participar no mundo. Então o mundo vai ser crucial, o mundo vai servir de identidade para as mônadas. Portanto, é o que a gente diz. Leibniz introduz essa ideia de mundos possíveis, isso vai ser muito importante eu chegar lá daqui a pouco. Mas a noção de mundos possíveis que ele vai introduzir é uma noção que contrasta com a noção que foi restaurada por Kripke, a busca de uma semântica para os predicados modais na virada dos anos 50 para os anos 60 do século XX, porque justamente Kripke vai postular, Kripke não é um monodólogo, Kripke vai postular que as unidades que pertencem ao mundo possível são unidades transmundanas ou transmundiais, ou seja, elas podem transitar de uma mônada para uma outra mônada, de um mundo para outro mundo. Então, eu tenho esse mundo atual, eu tenho o mundo possível, no mundo possível eu poderia ter outras propriedades, mas seria ainda eu. E é por isso que posso falar de possibilidade. Então eu poderia dizer, Sócrates poderia não ser filósofo, poderia ser maneiro. Sim, poderia ser maneiro. Então, isso é uma possibilidade. Isso significa, é muito possível que Sócrates não é filósofo ou maneiro.
Né? Então, é isso que acredita ganhar com a transmodernidade. De fato, é um elemento muito interessante. A transmodernidade permite justamente essa identidade transmundana, permite que essas unidades, você possa conceber mundos possíveis a partir do mundo atual, que é feito que traz ele mesmo todas as possibilidades, porque a identidade de alguma coisa não é dado por todas as suas atualizações. Então isso, agora a pergunta que se faz, é claro, quais as atualizações que valem, quais as atualizações que não valem, e aí você logo de cara, à primeira vista pelo menos, vê que Kripke está muito mais próximo de Aristóteles do que de Leibniz. Mas a noção de mundo possível de Leibniz é diferente no seguinte sentido. A noção de mundo possível de Leibniz é uma noção que as mônadas, elas são intramundanas, elas são mundanas. Se você tira uma mônada do mundo, ela deixa de ser o que ela é, não há identidade. Então isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Ou seja, essa diferença entre essência e acidente desaparece. Então aí você já vê um perigo aí para pensar contingência. Mas isso a gente vai ver também daqui a pouco, a gente vai falando um pouco mais sobre mundos e mundos possíveis. E como é que a noção de mundos possíveis é introduzida, com que razão, com que propósito é introduzida em Leibniz. Então, você não tem essa diferença de substância entre essencial e acidental. Então aqui você tem justamente, digamos assim, em Descartes, você pensa assim, substância pensante, ela é essencialmente pensante. Substância extensa, ela é essencialmente extensa. Em Spinoza, você não tem essa noção de essência porque você tem a noção de vários atributos. Em Leibniz, você não tem a noção de essência. A noção de essência desaparece. Se você quiser, tudo vira essencial. Tá? Ou seja, todas as propriedades, todas as predicações de uma mônada são igualmente essenciais. Ou seja, se você perder qualquer uma delas, você vai deixar de ser aquilo que você é. Sócrates poderia não ter sido um filósofo? Não poderia, porque ele não é mais Sócrates. Tá? Então, se vocês quiserem pensar em termos da discussão de filosofia da linguagem contemporânea, por exemplo, vocês podem dizer que Leibniz é um descritivista. Tá? Ele é um descritivista e não é à toa que descritivistas famosos na história da filosofia da linguagem, como o Russell, tinham uma proximidade muito grande com Leibniz nesse e em outros pontos. Mas então a ideia, a modernidade significa isso, né? Significa que você não tem substrato, né? Você tem sujeito, mas você não tem substrato. Né? Então é uma imaginação, mas você não tem substrato no sentido de que você não tem alguma coisa que faz a identidade de alguma coisa independente das predicações. Então, por exemplo, Leibniz tem uma importante controvérsia com a ideia mesmo de Toletim, de Pokémon, no sentido de uma esticidade além do escoto. Né? A gente não falou muito das escoto, porque, enfim, as limitações do escoto são absolutamente horríveis, né? Quer dizer, o curso é bem limitado, mas o escoto postula essa ideia de que diferentes unidades, diferentes coisas, digamos assim, além de ter qualidades diferentes, eles podem ter elasticidades diferentes. No que sentido? Você tem essa mão e essa mão. Qual a diferença entre essa mão e essa mão? É que essa mão é essa e essa mão é aquela. Então você tem, essa mão tem uma elasticidade, essa mão tem uma aquilidade, essa aquilidade não se reduz necessariamente às propriedades, às qualidades dessas duas mãos. Leibniz absolutamente abomina essa noção de elasticidade, porque ele está querendo exorcizar essa noção de substrato, mas é uma abominação assim, um pouco que tem que ser tomada com certo grau de sal, porque em certo sentido ele também está dizendo não vai haver duas substâncias simples são iguais umas às outras, como uma questão de fato. Né? Então, o mundo é feito de mônadas diferentes umas das outras. Então, portanto, a mônada é feita de substâncias diferentes das outras, então, diferença aqui, a diferença são as predicações. Tá? Então, cada mônada traz predicados diferentes, traz predicações diferentes, traz, portanto, estados, acontecimentos, qualidades e relações diferentes. Bom, beleza.
Então a pergunta que a gente está vislumbrando agora, essa pergunta da relação entre mônada e mundo, então a mônada é mundial, a mônada está totalmente conectada ao mundo. Tá? Então a história que Leibniz tem a contar, a Teodiceia, que Leibniz tem a contar, e de fato um dos seus últimos escritos é a Teodiceia, uma Teodiceia que é uma abordagem da justiça divina, isso é muito importante para ele, é que Deus não é um criador de mônadas, Deus é um criador de mundos. Tá? Então, basicamente, a relação entre mônada e mundo é tal que a mônada pertence a um todo. Esse todo é um todo articulado, não um todo articulado de mônadas do mesmo tipo, mas de mônadas completamente diferentes. Então, essa articulação de mônadas, que ele às vezes chama de cerne, é justamente o mundo. Esse mundo que é um mundo real, que também é os mundos possíveis. Qual é a história que ele tem a contar sobre isso? Deus, ele adapta uma história grega para contar um pouco sobre isso. Ele diz, olha, na verdade, imagina que você tenha um imperador que tem que escolher entre diversas construções e se coloca essas muitas possibilidades cada um num quarto. Só que aqui você tem infinitos quartos, você tem infinitos mundos possíveis. E Deus escolhia, Deus teve um momento em que ele escolhe entre esses diferentes mundos possíveis. Como é que é essa escolha de Deus? Deus é o seguinte, primeiro ele contempla os diferentes mundos possíveis. Né? Ele contempla esses diferentes mundos possíveis, e contemplando esses diferentes mundos possíveis, ele vai vendo as vantagens e desvantagens, e eventualmente ele decide, ele escolhe o segundo momento da atividade de Deus, ele decide qual é o melhor dos mundos possíveis na opinião dele, e aí ele vai então passar para o terceiro momento, que é o momento de implementar, de instanciar, de fazer acontecer esse mundo que é o melhor dos mundos possíveis, vai transformar ele no mundo atual, portanto ele vai criar esse mundo com todas as suas mônadas que podem ser criadas e destruídas de uma vez só, porque elas são substâncias simples. Então, o que acontece? No primeiro momento, Deus é simplesmente um contemplador. No segundo momento, Deus é um decisor, um elemento de decisão. No terceiro momento, Deus simplesmente aperta o botão e a coisa vai. Não tem mais nada para ser mudado. Duas perguntas importantes, que se alimentam em muitas outras, são, então quer dizer que, na verdade, está tudo determinado no mundo. Né? E aí os inquisidores vão chegar em Leibniz e falar assim, isso aí tem um perigo de explosismo. O perigo de explosismo é uma coisa bastante grave nesse momento, desse início do século XVIII, final do século XVII. Por quê? Porque a Spinoza significa dizer que não há contingência, não há liberdade. Spinoza significa dizer que todas as coisas estão se movendo por necessidade. Ao que Leibniz então diz, não, de jeito nenhum, porque veja bem, as coisas estão determinadas num mundo possível, mas existem infinitos outros mundos possíveis. Portanto, eu não estou dizendo que as coisas são necessárias, porque há outros mundos possíveis. A existência de mundos possíveis garante a não necessidade das coisas nesse mundo atual. Então é essa manobra que ele vai fazer. Então ele vai dizer aos inquisidores, os mais famosos são Arnaud, que tem uma correspondência longa com Arnaud, e um outro para o qual ele escreve a Teodiceia, que é o Pierre Bayle. Ele vai dizer, o que acontece é o seguinte, Deus não faz um mundo em que alguém peca, porque a questão da determinação é a seguinte, se há mal no mundo, então Deus é responsável por esse mal no mundo, porque ele determinou todas as coisas que vão acontecer nesse mundo. Diretamente escolhendo as mônadas que vão ter nesse mundo, ele escolheu todas as maldades que vão acontecer aqui. Então não é possível que haja maldade sem atribuir essa maldade a Deus. Aí a resposta à prova do mal é dizer assim, na verdade o mal ele acontece no varejo, porque Deus não escolhe Adão pecador, Deus escolhe o mundo que não peca. Então Deus não escolhe o pecado, ele escolhe o mundo com o pecado. Por que ele escolhe o mundo com o pecado? Porque dados os mundos possíveis significa uma certa combinação, uma certa articulação de mônadas que envolve um monte de outras variáveis do ponto de vista de Deus. Então Deus escolhe o mundo
em que há um pecado, porque se não houvesse, talvez se Adão não pecasse, o mundo seria muito mais imperfeito. Então esse é o menor dos mundos possíveis. Agora, muito importante, esse menor dos mundos possíveis, alguém poderia dizer, não, mas isso aí não vai funcionar, porque Deus, na verdade, foi obrigado a escolher o menor dos mundos possíveis, o menor dos mundos possíveis. Então, ainda que você tenha resolvido, aparentemente, esse problema da pluralidade do mundo, esse problema da necessidade, do espinosismo, da concatenação necessária das coisas, você tem dois outros problemas que surgiram. Primeiro, você tem o problema de que há uma necessidade, haveria uma necessidade que está guiando a escolha de Deus. Se há uma necessidade de estar guiando a escolha de Deus, então quer dizer que Deus seria obrigado a escolher esse mundo, porque esse é de fato o melhor dos mundos possíveis. Segundo, você está, na verdade, tirando a própria liberdade de Deus, porque Deus, como é que Deus pode ter escolhido e não fez escolha nenhuma? Na verdade, se deu conta de que esse é o melhor dos mundos possíveis por necessidade. Ao que lá nos responde. O segundo momento da escolha divina, o primeiro foi a contemplação, o terceiro foi a implementação, é a nossa decisão de decisão divina. Isso quer dizer o seguinte, Deus é infinitamente sábio, mas isso não quer dizer que não seja infinitamente livre. Então você tem a sabedoria e a liberdade juntas nesse momento. A escolha de Deus não é uma escolha determinada, é uma escolha livre. Agora, feito para alguém sábio. A suprema sabedoria não é o fim da liberdade. E isso é um elemento muito, muito importante, são consequências muito grandes e às vezes é difícil entender, porque muitas vezes a gente pensa assim, se na verdade eu sei de uma coisa, então aquela coisa, eu entendo que aquela coisa vai acontecer por necessidade. Mas na verdade a suprema sabedoria, ela ainda, digamos assim, ela não é, Leibniz vai entender, coincidente com a necessidade. A suprema sabedoria ainda está no campo contingente da sabedoria cidadã. Então a escolha de Deus é uma escolha sumamente perfeita, sumamente sábia e sumamente livre, mas não é uma escolha necessária. Isso faz com que ele possa dizer assim, olha, na verdade Deus poderia ter criado um outro mundo, mas do ponto de vista dos juízos de Deus, isso não seria o melhor dos mundos possíveis. Então esse é o mundo, quando a gente diz assim, esse é o melhor dos mundos possíveis, esse é o melhor dos mundos possíveis no juízo de Deus, no juízo livre, sábio, mas livre. Muito mais sábio que todos os juízos dessas mônadas, mas no entanto livre. No entanto ainda livre. Então o que acontece com essa ideia é que, como a gente sabe que não é determinado, a gente pode tentar, no melhor do nosso juízo, prever como é que vai ser o futuro. Só que essa previsão, ela é uma previsão feita pela nossa sabedoria, que é limitada. E quando as coisas acontecem, isso é o melhor dos mundos possíveis do juízo de Deus, no seguinte sentido, de que não poderia ser melhor. Agora, é claro, no futuro você pode imaginar que as coisas sempre podem ser mais conformes em que você imagina que seja melhor. Mas isso te dá o quê? Uma coisa muito importante, que você começa com isso, né? Começa com a ideia de que, primeiro, não tem fatalismo, porque é uma determinação, mas ao mesmo tempo essa determinação não é por necessidade, e portanto você não sabe qual é essa determinação, então isso é muito importante. E segundo, que aquilo que aconteceu não cabe ressentimento, o que aconteceu porque é o melhor dos mundos possíveis. Você não precisa se remoer dizendo que você poderia ter feito alguma coisa que você não fez, porque na verdade o que aconteceu, todo o passado já está determinado, você já sabe como é o mundo, como é que é a escolha de Deus, e portanto esse é o melhor dos mundos possíveis no juízo de Deus. Então, você, numa tacada só, você garante a capacidade de ação e agora o ressentimento. Porque você não tem mais o que ressentir, porque esse é o melhor dos mundos possíveis no juízo infinitamente sábio, porém infinitamente livre de Deus. Então, essa relação da mônada com o mundo é uma relação, digamos, holista, é uma relação que o mundo está conectado, a mônada é conectada com todas as outras mônadas, ela está conectada com o mundo que foi escolhido. E o mundo que foi escolhido não foi escolhido por causa de uma mônada particular, mas foi escolhido pela série de todas as mônadas, pela congregação de todas as mônadas, pela articulação de todas as mônadas. E o julgamento de perfeição, o julgamento de mais perfeito, que garante a existência, garante a atualidade, esse julgamento do mais perfeito é precisamente um julgamento
feito no atacado, não no varejo. Então não tem um julgamento que vai dizer, na verdade isso aqui é essa mônada que Deus escolheu. Deus não escolhe mônada nenhuma em particular. Deus escolhe um conjunto. Então Deus poderia escolher um outro mundo, claro, um outro mundo que ele poderia ter escolhido, um outro mundo, isso é possível, porque Deus é somente sábio, mas somente livre, poderia escolher um outro mundo possível, mas essa escolha de um outro mundo possível seria uma escolha contingente, mas essa escolha seria de um mundo com mônadas diferentes. Então você não teria Adão pecador, você teria Adão que não seria o mesmo Adão que não cometeria o pecado. Se ele não cometesse pecado, outras consequências não tem. Então a mônada está completamente associada está tudo conectado ao mundo em que ela está. Então é nesse sentido que ela é mundana. Ela está intimamente articulada com o mundo em que ela está. Então, para saber uma coisa sobre a mônada, você tem que primeiro perguntar sobre em que mundo ela está. E que papel ela tem nesse mundo que ela está. E esse papel significa passado, presente e futuro, porque está tudo determinado. E determinado, e isso é importante, na estrutura mesma da mônada. A mônada não se transforma. Isso que vai gerar justamente a ideia de que as predicações elas são internas às mônadas. Eu achei que ficou um pouco ruim o som, tem vezes que tem ficado absolutamente difícil de compreender por causa do eco. Vamos ver se agora vai dar certo um pouco melhor. Basicamente, então, voltando aonde a gente estava, espero que tenha dado para escutar aí atrás. Então, justamente, a estrutura da mônada é uma estrutura que tem, portanto, todas as suas predicações nela mesma. Então, o predicado, os estados, qualidades, relações e acontecimentos, elas estão inseridas dentro delas mesmas. Então, as mônadas, elas não são unidades de interação na monologia de Heiberg, elas são unidades de ação. A interação que ela tem é com o mundo. Então, é mais ou menos essa imagem, né? A imagem do relojoeiro perfeito, a imagem de um Deus que, portanto, é ciente, ele escolheu o mundo inteiro, uma escolha, como eu disse, sumamente sábia, mas sumamente livre, mas ainda livre. Então Deus faz essa escolha em termos de mundos. E uma vez que ele escolhe o terceiro ponto, né, o que eu dizia antes, Deus tem então 3 momentos. O momento de contemplação dos infinitos mundos possíveis, o segundo momento de escolha, que é uma escolha somente sábia, muito mais livre. O terceiro momento é o momento de implementação, de instanciação. Então ele vai apertar o botão, soltar a coisa vai acontecer. Então mais ou menos o mundo vai correr e Deus vai ser como um relojoeiro perfeito que não precisa voltar para dar cordas e nem as mônadas precisam interagir entre elas, porque afinal de contas elas já sabem exatamente o que elas vão fazer. Então mais ou menos a ideia dessa onisciência divina poderia ser entendida da seguinte maneira: cada mônada é um código de um programa. Então ele interage, essas mônadas interagem com os demais, as mais linhas de um código. Cada mônada é uma linha de um código. Então as linhas interagem com o que estão fazendo as outras linhas, elas precisam olhar para o que as outras linhas estão fazendo, porque essas linhas já estão cientes, cada uma está ciente do que todas as outras vão fazer. Então todas elas já estão determinadas, e porque todas elas já estão determinadas, então você não precisa ficar consultando. Então as mônadas por isso não têm janelas, não percebem umas às outras, não interagem umas às outras. Elas interagem com o mundo, elas são produtos de um mundo, elas são partes de um mundo, elas são associadas ao mundo. Então, a mônada, ela não é uma coisa, ela não é uma unidade de interação, como vai ser em outras monadologias, que vão variar um pouco essa relação com o mundo e essa relação com a matéria. Essa relação com o mundo vai poder ser variada na medida em que o mundo não vai estar estabelecido de uma vez por todas, determinado, né?
E a relação com a matéria vai mudar na medida em que você consegue entender que a relação que você postula, que a matéria não é simplesmente um lugar de expressão da mônada, mas é também como é que se diz, é onde a matéria é parte da mônada. Então você tem menos uma relação de governo, mais uma relação de interação entre corpo e alma, e essa interação que forma a unidade de ação, que forma essas unidades monadológicas. Mas em Leibniz, basicamente, a escolha finalmente sábia de Deus, ainda que livre, é uma escolha que vai garantir uma harmonia entre todas essas mônadas que são compossíveis. Deus não poderia inserir uma mônada diferente, porque inserir uma mônada diferente no mundo significa mudar o mundo todo, porque tem certas mônadas que não são compatíveis com outras. Isso Deus não pode fazer. Deus não pode juntar coisas incompatíveis entre si. Então ele pensa na compatibilidade. A escolha, no primeiro momento, quando ele contempla os diversos mundos possíveis, os infinitos mundos possíveis, ele está pensando na compatibilidade das mônadas, ele está pensando na compossibilidade das mônadas. As mônadas que são compossíveis, ou seja, que uma é possível com a outra. Não é uma mônada que é possível simplesmente, uma coisa que é possível acontecer, ponto. É uma coisa que é possível acontecer, dadas as outras são possíveis acontecer também. Então é nesse âmbito de possibilidade de compatibilidade que Deus atua. Então a sabedoria está justamente nessa articulação de compossibilidade, nessa articulação de compatibilidades. Então a harmonia entre essas mônadas compatíveis entre si que formam um mundo, mônadas mundanas, portanto, é justamente o que faz com que haja uma harmonia pré-estabelecida. Isso é o reino perfeito. Ele escolhe um mundo, na verdade qualquer mundo, né? Mas o mundo possível é o melhor dos mundos possíveis ao juízo de Deus, um juízo somente sábio, porém livre, em que as coisas vão se desenrolar de uma certa maneira. Então, a mônada, uma vez na mônada, o que ela vai fazer não precisa, a decisão não precisa ver, não precisa consultar o que as outras mônadas estão fazendo. Ela já sabe o que ela vai fazer. E é como se ela se desdobrasse nela mesma. E esse desdobramento, esse desempacotamento, como se ela fosse, digamos assim, um papel amassado, um papel machê amassado. Então ela vai se desdobrando e as coisas vão acontecendo, as coisas vão se desenrolando, as coisas vão se desenvolvendo. E elas vão se desenvolvendo de um jeito que você não sabe o que vai fazer com que uma decisão seja tomada, a não ser no momento em que essa decisão se desenrola. Então você não sabe o que vai fazer você casar, comprar uma bicicleta, ir para o bar ou seguir trabalhando. O que vai decidir é justamente, por exemplo, no caso do bar, você pode sentir um cheiro e esse cheiro te leva ao bar. Então você não sabe o que é que vai fazer a decisão. Então é como se cada decisão tivesse um monte de infinitesimais pequenas decisões de que são formadas as decisões. Então a aventura da monadologia leibniziana é uma aventura infinitesimal. Né? Leibniz, entusiasta do cálculo infinitesimal, ele vai transferir isso para a metafísica. Isso vai permitir a ele pensar a metafísica do acontecimento. O acontecimento ele é feito de micro-infinitesimais acontecimentos que são cada um diferente do outro e que eles se articulam, eles são compossíveis e essa compossibilidade vai se descortinando no próprio acontecimento.
quando as coisas estão acontecendo. Então, é mais ou menos quando a gente diz assim, na verdade, dentro do nosso próprio juízo, muitas vezes a gente diz assim, quando eu vi isso acontecer, eu sabia que essa outra coisa ia acontecer. Não antes, mas quando eu vi que uma primeira coisa ia acontecer, eu sabia que a outra coisa ia acontecer, porque elas vão se desdobrando por uma determinação. Mas a determinação, ela não é conhecida por nós, porque o nosso conhecimento é finito. E esse conhecimento finito é uma coisa muito importante. Ou seja, a gente não sabe, por exemplo, o nosso conhecimento empírico, ele é um conhecimento falível, é um conhecimento que parece um conhecimento de uma contingência, ou seja, de uma coisa que diz respeito apenas ao mundo, você não sabe, você não sabe determinar como é que esse mundo vai. Por quê? Porque a gente não conhece o mundo todo. Se a gente conhecesse o mundo todo, se a gente pudesse ter acesso a todas as mônadas, a gente poderia ver que teria que acontecer desse jeito, não de outro, não por necessidade, porque há outros mundos possíveis. Essa é a resposta padrão do Leibniz aos seus inquisitores, mas porque está determinado. Ou seja, o mundo já está determinado por esse relojoeiro perfeito que faz uma harmonia pré-estabelecida, que estabelece uma harmonia pré-estabelecida, que observa essa harmonia pré-estabelecida. Já quando ele contempla os diferentes infinitos mundos possíveis, ele escolhe uma que é uma harmonia pré-estabelecida perfeita. O perfeito é juízo dele, infinitamente sábio, mas infinitamente livre. Então o nosso conhecimento do mundo é um conhecimento imperfeito, porque a gente conhece apenas algumas mônadas. Então, o nosso conhecimento está fadado a ser imperfeito. Enquanto o conhecimento de Deus ele é perfeito porque ele vê tudo. Mas isso não quer dizer que essa sabedoria suprema produza não liberdade. Porque há outros mundos que ele poderia escolher. Ele contempla esses mundos perfeitamente, porque ele contempla o infinito. E a gente não contempla o infinito, a gente contempla simplesmente algumas mônadas relacionando entre si. A gente não conhece todas as outras mônadas. Então o que acontece? O sol vai nascer amanhã, a gente assume que o sol vai nascer amanhã. Então esse reino da natureza, como lá eles vão chamar, nos permite, por exemplo, ter leis da natureza. Só que essas leis da natureza, elas não são como as coisas em última instância são. As coisas em última instância são de acordo com a articulação das mônadas. E essa articulação das mônadas é que digamos, o poder constituinte dessas leis da natureza. Então, agora, a gente pode se aproximar no reino da natureza, no reino da graça. No reino da graça é onde acontecem milagres. É claro que você pode rezar pedindo um milagre. Agora, que milagres vão acontecer e que milagres não vão acontecer já está predeterminado na harmonia que o mundo traz. Então isso não vai ser decidido no varejo, também isso vai ser decidido no atacado. Ou melhor dizendo, se foi decidido no atacado, quando um mundo em particular, entre infinitos mundos possíveis, foi instanciado, e essa escolha é uma escolha finalmente sábia, mas mais livre. Então precisamente essa é a diferença, O nosso conhecimento, ele é um conhecimento, então, se eu me pergunto se o sol vai nascer amanhã, bom, o sol vai nascer amanhã, eu não posso dizer que o sol vai nascer amanhã, porque o sol pode ser interrompido, ou seja, você pode ter uma lei da natureza dizendo, falando do movimento de gravitação dos planetas, mas, no entanto, tudo isso depende dos seus constituintes, que são as mônadas, são substâncias simples. E esse constituinte, ele é muito importante porque justamente ele pode fazer com que alguma mônada pode interferir e fazer que o sol não nasça amanhã. Alguma mônada das infinitas mônadas que compõem esse universo, que compõem esse mundo possível. Então, o sol pode simplesmente não aparecer amanhã por razões que... ou seja, o nosso conhecimento contingente, o nosso conhecimento empírico contingente, ele é contingente porque a gente não conhece, ele é finito, ele é falível, porque a gente não conhece todas as mônadas. A gente conhece todas as mônadas do mundo, como Deus conhece, a gente poderia prever, a gente poderia saber o que vai acontecer. Deus não precisa, portanto, das leis da natureza. As leis da natureza são aproximações nossas.
né? Ou seja, nós precisamos delas porque a gente não tem acesso a todas as mônadas. Então a gente também, é por isso que a gente divide entre natureza e graça, mas Deus não pensa assim. Deus vê a série toda, vê o mundo todo, vê todos os acontecimentos e vê que cada um sabe qual é o acontecimento que vai acontecer, porque ele contempla o mundo possível como um todo, enquanto nós não fazemos isso. Então, Deus, portanto, consegue ver o infinito e o infinitesimal. Ele consegue ver cada uma das decisões que vai ter, porque ele consegue observar as mônadas. Agora, a mônada, ela mesma, ela só consegue ver as coisas dentro da perspectiva dela. Né? Então, essa perspectiva envolve uma liberdade, no sentido de uma falta de necessidade, e também uma liberdade no sentido de uma espontaneidade. Ou seja, não há nenhuma mônada que me obriga a ver as coisas da maneira como eu vejo. O que me obriga é a minha própria autoconstituição. Ou seja, as mônadas que estão, as predicações que estão dentro de mim. As predicações, eu não preciso olhar para uma janela para as outras mônadas e nem sequer para receber uma ordem das outras mônadas. Porque eu não recebo ordens das outras mônadas. Eu, na verdade, só faço aquilo que expressa a mim mesmo. Né? Expressa a mim mesmo na matéria que me é atribuída no meu departamento, na matéria que é submetida a mim, a matéria não tem protagonismo, a matéria, né? Estou repetindo que a matéria não tem protagonismo porque estou um pouco em dúvida sobre o som da primeira parte do que eu estava falando. Então, eu expresso a mim mesmo. Eu, enquanto mônada, eu expresso a mim mesmo. E todas as mônadas estão em mim, então no meu corpo também expressam a si mesmos. Então essa expressão ela vem, digamos assim, da natureza de cada uma dessas coisas. Essa natureza, essa expressão, ela é um produto de uma autonomia. Então, portanto, nesse sentido é que ela tem uma espontaneidade. E aí, eventualmente, você pode ter uma mônada que vai poder escolher por critérios racionais um caminho ou outro caminho. Mas tudo isso está pré-estabelecido na mônada. Então, a mônada ela não precisa saber, ela não precisa ter janelas, nem para interagir, no sentido de ver como é que os outros estão fazendo, se controlar o seu comportamento, nem no sentido de ordenar para outras mônadas, e nem no sentido de receber ordens das outras mônadas. Então ela está fechada nela mesma. Então, nesse sentido que a mônada é fechada. Agora, isso significa dizer que que a mônada está determinada, né? Ela vive, portanto, uma determinação, né? E isso significa dizer que a mônada ela não é uma unidade de interação, e significa dizer que ela age de acordo com a perspectiva que ela tem dentro dela mesma. Então, cada mônada significa uma perspectiva. Então, pensa num programa, pensa nas mônadas linhas desse programa. Então, cada uma dessas linhas tem uma perspectiva sobre a execução desse programa. Então, a execução, aquilo que cada linha está executando, é justamente o departamento, o feudo, o estado, a matéria, o lugar de expressão daquela mônada. Então, Deus vê o programa todo, porque Deus vê o mundo todo, né, contempla o mundo todo, e aí decide sobre sua perfeição, ou sua maior ou sua menor perfeição. Mas cada mônada ela é perspectivada. Percebe? Então a observação é perspectiva. Então essa observação significa dizer que as mônadas que estão em volta, as linhas de código que estão em volta
dessa linha de código, dessa mônada, elas são mais próximas e você vê elas com mais distinção. E as mais distantes, elas são mais distantes, elas estão um pouco mais obnubiladas, né? Não é tão claro quanto as mônadas que estão mais próximas de você. Então você tem, a visão, ela tem essa gradação perspectiva. Você vê o mundo sempre com uma gradação perspectiva. A gente pode, eventualmente, ter a capacidade de ter conhecimento do mundo empírico, mas esse conhecimento do mundo empírico é limitado, como eu estava dizendo, pela finitude, porque a gente não tem acesso às infinitas mônadas. Então, a monadologia, ela é uma doutrina da substância simples com perspectiva. Há um sentido em que cada substância simples, cada mônada, é uma unidade de ação, como eu estava falando, uma unidade de decisão, nesse sentido muito específico da monadologia de Leibniz, e uma unidade de perspectiva. Cada mônada, por ser cada uma diferente das outras, infinitas mônadas diferentes umas das outras, ela tem uma perspectiva. E essa perspectiva garante a ela um lugar em que ela está, a partir do qual ela contempla as coisas e ela decide o que ela decide espontaneamente. Então essas unidades de perspectiva são coisas muito interessantes para a gente pensar em outras monadologias, como eu estava falando, as monadologias em que você não vai ter essa harmonia pré-estabelecida. Essas monadologias, como a monadologia, por exemplo, de Whitehead ou de Latour, ou a monadologia do sociólogo da sociologia universal, Gabriel Tarde, essas monadologias são monadologias em que as mônadas, elas não vão aparecer mais como estando em uma determinação. O Latour vai falar de harmonia pós-estabelecida. No entanto, uma das muitas coisas que é preservada nessas monadologias ainda muito diferentes é essa ideia da perspectiva. Cada uma das mônadas é uma unidade perspectiva. Ela é, portanto, ainda que ela não tenha janelas, ela é uma unidade de percepção. Então, cada uma delas percebe de alguma maneira. E nenhuma delas percebe da mesma maneira, porque nenhuma delas está num lugar idêntico a outro. Então, elas ocupam lugares diferentes, e lugares aqui no sentido da articulação das diversas mônadas no mundo. Então, o mundo aparece para elas a partir da sua perspectiva. Então, Deus escolhendo um mundo que é formado por infinitas mônadas, ele está escolhendo infinitas perspectivas. E escolhendo essas infinitas perspectivas, ele está, em certo sentido, terceirizando o desenho do mundo. O desenho do mundo é feito por esses pequenos artífices que são as unidades de ação. E esses pequenos artífices, que são as substâncias simples, substância sujeito, como eu estava dizendo no início, essa substância sujeito, elas são aquelas que recebem a delegação de Deus para fazer o mundo do jeito que elas são capazes de fazer. Deus delega, em certo sentido, na certeza de conhecer a natureza de cada um desses arquitetos. Então Deus é um supremo arquiteto que delega a esses arquitetos locais, perspectivados, conhecendo a natureza desses arquitetos. Então cada uma das decisões dos arquitetos é uma decisão que cada uma das decisões que esses arquitetos vão tomar é uma decisão que Deus já conhece. Porque Deus conhece, tem o conhecimento de todas as mônadas, ele contempla todas as mônadas. Então por isso que ele diz assim, olha, na verdade a escolha que esse arquiteto vai fazer é a escolha que está de acordo com a sua natureza. Eu escolho a sua natureza. Então como se fosse assim, eu escolher a natureza dos arquitetos que vão trabalhar no meu projeto. Então eu sei, na verdade, o que eles vão fazer, porque eu sei a natureza deles. Eu sei a natureza deles nos seus ínfimos detalhes, nos seus infinitesimais detalhes. Então esses detalhes, eles são detalhes de conhecimento de um sujeito, de
como é que o sujeito vai desdobrar suas predicações. Então o sujeito não é uma coisa o sujeito não é uma coisa desconhecida. O sujeito ele é conhecível. O sujeito ele está de fato determinado na monologia. Nesse sentido, é como se ele tivesse, como se Leibniz estivesse de um lado trazendo à tona essa ideia spinozista da determinação, temperando ela com a não necessidade por meio dos mundos possíveis. Portanto, o mundo poderia ser diferente, só que ele não é, porque ele é o melhor dos mundos possíveis, no juízo de Deus, que também não está agindo por determinação necessária, mas está agindo por sabedoria suprema. E então ele está conciliando essa ideia de contingência como sendo uma insuficiente conhecimento da necessidade, com a ideia de uma determinação, né? Um mundo sendo feito sendo composto por uma determinação das suas substâncias. Cada uma das substâncias faz o mundo. Então, a questão não é tanto temporal, veja, ou seja, porque o tempo não tem nada a me acrescentar. Então, eu estou falando dos três tempos: o tempo da contemplação de Deus, o tempo da decisão, que é uma decisão somente sábia para o livre, e o tempo da implementação. Que aí é simplesmente apertar o botão e, como onisciente, relojoeiro perfeito, deixar a maquinaria toda funcionar, porque o programa já tá feito, ele é perfeito no melhor das minhas habilidades, e aí ele vai simplesmente rodar. Aí é rodar o programa. Mas o tempo, aí, rodando o programa, não importa, tem uma coisa atrás da outra, mas o que esse tempo vai fazer, veja, é simplesmente um produto dos acontecimentos que estão inscritos parcialmente em cada uma dessas mônadas. Né? Agora, Deus não é um criador de mônadas. Muito interessante. Deus escolhe as mônadas que ele escolhe. Ele encontra as mônadas. É por isso que é muito importante o tema da compatibilidade. Deus não cria as coisas do nada. Deus cria as coisas a partir das mônadas que ele encontra, que ele concebe. Ou seja, é como se não é que a matéria pré-existe nem nada, mas a questão é que existe uma concepção das coisas a que Deus acede para que ele possa contemplar essas compatibilidades, são esses diferentes mundos possíveis, essas compossibilidades. Então aqui você tem um elemento platônico interessante, né? Ou seja, você tem essa concepção dos mundos possíveis, ela precede a atualização. Não é que Deus vai dizer assim, olha, eu vou fazer essa e essa e essa e essa mônada, vou botar elas todas juntas, elas vão ser compatíveis por Fiat, e agora eu vou implementar elas. Não, ele nem faz as mônadas, nem faz a compossibilidade. As mônadas e a sua compossibilidade são coisas encontradas, são objetos encontrados por Deus. Os mundos possíveis são objetos encontrados por Deus. Então, mais ou menos, Deus aqui aparece como um demiurgo. Ele é sumamente sábio, ele não é sumamente poderoso, porque o sumamente poderoso seria fazer com que o mundo fosse o melhor dos mundos possíveis por Fiat. Esse poder ele não faz, esse poder ele não tem. Né? Então, muito importante. Então, e aí? Deus está nesse tempo de encontrar os objetos mundos possíveis com suas respectivas infinitas mônadas, infinitos mundos possíveis eles mesmos. Desse objeto encontrado, ele escolhe algum a partir de uma contemplação, essa escolha é somente sábia, mas livre. E aí ele roda, aperta o botão e a coisa vai. Agora, apertar o botão e a coisa vai é muito interessante para a gente pensar no destino mesmo da empreitada metafísica. Mas isso fica só como observação passageira no momento. Então, Deus tem essa temporalidade de escolher qual botão que ele vai apertar e aí apertar o botão, depois de contemplar com a suma sabedoria e com liberdade
é o botão que ele vai apertar, sabendo, portanto, o que vai dar, digamos assim. Mas o botão já envolve uma determinação. O tempo mundano, ele na verdade não é muita coisa, porque o tempo é simplesmente a implementação dessas predicações que estão escritas nas moradas escolhidas quando Deus escolhe, não no varejo, mas no atacado, aquelas mônadas para serem as mônadas que vão compor o mundo. Então, portanto, você tem mundos possíveis, que são objetos encontrados, e quando eles rodam, quando eles se tornam atuais, quando um deles se torna atual, o tempo é um produto dos acontecimentos que já tá pré-escrito em cada uma das mônadas. Então vamos lá, como eu estava dizendo, existe uma pré-inscrição, né? A mônada ela é mundana, né? Então, portanto, não é que essa perspectiva, essa unidade de perspectiva poderia ser arrancada do mundo. Essa unidade de perspectiva está associada ao mundo, ela está articulada, entrelaçada nas outras unidades de perspectiva que fazem o mundo ser como ele é. Então, pronto, né? Aqui você tem o tempo como uma costura desses acontecimentos. Eu dizia também há pouco, há um tempo atrás, que Leibniz, do ponto de vista desse debate sobre mundos possíveis na filosofia da linguagem contemporânea, que faz, em princípio, articular esses dois polos, que é o polo kripkeano e o polo descritivista, Leibniz seria do lado descritivista, né? Então, eu dizia, por isso que Russell, um exemplo, talvez não mais, afinal das contas, na maneira como Frege e Russell são percebidos são recebidos pelos seus continuadores, não é talvez o maior dos descritivistas na cena, porque ele ainda admite nomes próprios lógicos, mas o descritivismo que vem da ideia mesmo de descrição definida, porque, enfim, em Frege o Zin não é exatamente uma descrição, ainda que, sei lá, um pouco tenha se tornado muito próximo disso, em parte, talvez pela leitura que o Carnap fez de Frege, mas basicamente, pronto, aí, né? Leibniz é um exemplo de descritivismo até nesse ponto, ou seja, o tempo, ele não poderia ir de outra maneira, porque ele já está inscrito nas mônadas que compõem o mundo através do acontecimento. Isso significa dizer o quê? Bom, Deleuze, nos últimos cursos que ele deu na Paris 8, no Vincennes, no Saint-Denis, ele explorou Leibniz. É uma grande, profunda, intensa reconciliação dele com Leibniz. Isso lá pelos anos, segunda metade dos anos 80, início dos anos 90 talvez. E aí ele apresenta esse modelo muito interessante da mônada como uma casa, né? E então as predicações elas estão fechadas nessa casa, e é uma casa barroca, ele vai dizer, é uma casa cheia de coisas que são vistas no lusco-fusco. E essas coisas vão se aproximando na medida em que o sujeito dentro daquela casa vai se movendo ali. E é esse movimento, que é um movimento determinado, mas não é um movimento conhecido pela mônada, é esse movimento que vai estabelecer o que ele vai fazer, como ele vai decidir. Como eu estava falando do movimento, como, por exemplo, eu não sei se vai ser um cheiro que vai vir pela janela que vai me determinar que eu vou para o bar, que eu vou para a taverna e não vou ficar
e não vou seguir trabalhando, então eu não sei o que vai determinar. Então é como se fosse não uma luz, veja que interessante, não é uma luz que expõe todas as coisas, é uma luz que expõe só de uma maneira perspectiva todas essas coisas. É uma luz, portanto, que esconde e apresenta, esconde e faz aparecer. É essa luz que compõe a mônada. Então a mônada, então, na medida em que esse movimento vai acontecendo, as coisas vão se descortinando. Isso significa o quê? Significa que a minha vontade de fazer certas coisas, por exemplo, dado que eu abri a janela e veio um cheiro de vinho no meu ouvido, vai se descortinar para mim naquele momento. Mas para Deus, isso já está descortinado. Percebe? Deus, ele tem essa visão, se vocês quiserem, clássica, essa visão completa da coisa, essa visão da exposição total. Isso significa dizer o quê? Numa leitura que influenciou muito, não só Deleuze, mas não só Deleuze e Russell, mas toda a leitura que o século XX vai fazer de Leibniz, e lembrar que Leibniz ainda não está todo publicado, tem muita coisa ainda para sair, a gente tem várias coisas. Leibniz não foi um grande escritor de livros, né, mas ele escreveu muitos escritos, muitas cartas, muitos pequenos textos, muitos dos quais ainda não estão publicados, não vieram à luz, que você tem que pensar em arquivos e tal, mas um leitor de Leibniz teve uma influência muito grande nas leituras do século XX, que é um lógico chamado Louis Couturat, que morreu no ano 14, atropelado, durante a mobilização francesa. Couturat diz que Leibniz, na verdade, ainda que isso não esteja muito claro nos escritos que ele publicou durante a vida dele, era um defensor do que ele chama de princípio da razão. O princípio da razão diz o seguinte: toda verdade é necessária. Dito de outra maneira, todo juízo é analítico. O que significa dizer o seguinte: o predicado, nos termos dele, né? A gente hoje tem uma definição a partir da lógica freudiana, russeliana, a gente tem uma definição de analítica que é diferente. Analítica é verdadeiro em função do seu significado, mas a definição clássica que Kant, por exemplo, faz uso, que Hume, por exemplo, faz uso, e que Leibniz também faz uso, é a definição de que um juízo analítico, se o seu predicado está contido no seu sujeito. Olha que coisa mais monológica. Né? A predicação está contida na casinha que é a substância simples, que é a unidade de ação, a unidade perceptiva, que é a mônada. Então, ele vai dizer, então, evidentemente, a predicação está toda, a predicação ela é analítica por definição. O predicado está contido no sujeito, a predicação está contida no sujeito. Bom, beleza. Então, o que significa isso? Significa dizer que é da definição de mim que eu vou fazer esse movimento aqui com a minha mão nesse momento. E não esse, naquele momento. Por quê? Porque está escrito na definição de mim. Ou seja, Deus, ele define a mim dessa maneira. Então, em certo sentido, Deus sabe por definição que Adão vai pecar. Está na definição de Adão. Então, quando ele escolhe o mundo em que Adão peca, ele sabe que um dos componentes do mundo é o pecador. Porque ele sabe tudo. A escolha dele é a escolha das possibilidades, claro. Mas o princípio da razão garante que tudo aquilo que é analítico é verdadeiro e tudo aquilo que é verdadeiro é analítico.
diz de algum modo que tudo que é analítica verdadeira é uma coisa que geralmente as pessoas, em geral, entendem, né? Ou seja, se o predicado, vamos pensar nesses termos antigos, né? Termos do século, até o século XIX, se a gente pensar nos termos contemporâneos, as coisas talvez não sejam, à primeira vista, tão, a gente mobilize outras intuições, porque a gente vai se perguntar assim, a partir do século XX a gente começa a se perguntar se um juízo analítico significa um juízo que tem valor em função do seu significado. Bom, então, significa que um juízo que simplesmente expressa o seu significado, ele é verdadeiro, isso mobiliza outras questões, que é a questão de saber, assim, por exemplo, será que, para falar bem rapidamente, para a gente não entrar em questões como o diálogo Carnap-Quine, basicamente, o dicionário pode estar errado, o dicionário pode expressar uma falsidade, tá? Mas pensando em termos antigos, em termos do século XIX, século XVIII, século, enfim, é possível que um juízo que expresse os predicados que estão mantidos no sujeito pode ser falso? Em geral, a gente diz não, né? De fato, mesmo na versão contemporânea, a gente tende a dizer não. Né? Aí as vertigens quinianas deixadas de lado por um instante. Então, se eu digo que um cavalo branco é branco, não pode estar errado, né? Que um triângulo tem 3 lados, não pode estar errado. Estou simplesmente desempacotando a parada, e o desempacotamento não pode estar errado. Não há surpresas, não há possibilidade de erro. Toda a complicação em dizer que a aritmética analítica, né? Então também a aritmética tal que o predicado está contido no sujeito, aqui não há possibilidade de erro, né? E toda a discussão do 5 mais 7 igual a 12 de Kant, que vai dizer, na verdade, isso não se dá por predicados contidos no sujeito, se dá de uma outra maneira, por meio de esse não é um juízo analítico, é um juízo sintético, mas é um juízo feito a priori e não um juízo empírico. Bom, enfim, então o Leibniz vai dizer, então o princípio da razão do Couturat, ele diz a razão, ou seja, tudo que é analítico é verdadeiro. Desculpa, tudo analítico é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro é analítico. Isso significa o seguinte, do ponto de vista de Deus, Deus sabe tudo analiticamente. É quase como se ele estivesse dizendo o seguinte, a única maneira de conhecer alguma coisa é analítica. Né? É por meio de juízos analíticos. Os juízos sintéticos são conhecimentos perfeitos. Né? Você consulta a enciclopédia porque não está no dicionário. Vamos dizer assim, né? Pensando no dicionário como lugar do analítico, né? Do juízo analítico. Então, se está no dicionário, beleza, agora eu sei. Agora, se não está no dicionário, você vai para a enciclopédia. Na enciclopédia, sabe lá, está mudando aquilo ali, peça um outro artigo, diz outra coisa e tal, poxa, não sei, né? Solteiros são felizes, bom, solteiros são felizes, não sei se solteiros são felizes, não são felizes e tal, isso não está na definição de solteiro. Para Leibniz, como não tem diferença entre essência e acidente, como não tem diferença entre predicação essencial e predicação acidental, tudo é analítico. Então, portanto, tudo é dicionário. Então, Deus contemplando os mundos, as séries, as diferentes modas, ele está contemplando diferentes dicionários. Ele está escolhendo esse dicionário e aquele dicionário, tendo as definições completas de cada uma das modas que vão compor o mundo. A escolha de um dicionário é a escolha de um mundo, né? É a escolha de todos os personagens desse mundo, sabendo o verbete de cada uma dessas coisas, cada um desses personagens do mundo. E o verbete significa tudo aquilo todas as qualidades de cada um desses personagens, todas as relações de cada um desses personagens, todos os sucessivos estados de cada um desses personagens e todos os acontecimentos que vão ter participação de cada um desses personagens.